Primeiramente, um bom dia a todos. Quero cumprimentar o ilustre presidente e relator, Dr. Leopoldo, bem como o segundo julgador, Dr. Leandro, o terceiro julgador, Dr. Cláudio. Aproveito também para dar um bom dia ao Dr. Hernani, à serventuária doutora Poliana, ao doutor procurador. Uma imensa honra estar aqui hoje. Podemos falar um pouco sobre liberdade, justiça e um processo justo. Eu gosto muito de parafrasear Fernando La Salle, quando a gente fala de Conrad Hesse, que ele diz que a lei por si só, ela sempre vai ser unicamente um pedaço de papel. Ela vai ter um direcionamento, mas esse papel não tem força por si só de fazer cumprir os seus mandamentos. Aqui nós estamos falando da Constituição Federal, no caso de Fernando La Salle. Se nós não tivermos a força normativa de Constituição, ou seja, fazer valer aquela lei que foi escrita, ela não vai fazer valer por si só. E então, Vossa Excelência, nós estamos aqui diante de um caso de habeas corpus, onde nós estamos pedindo o trancamento de uma ação penal. Claro que isso é muito difícil. Para trancar uma ação penal pode ter vários resultados, e isso coloca com a gente que não queira fazer com que seja trancada essa ação penal. Mas aqui, exclusivamente, eu falo de um único réu. Qualquer decisão aqui tomada não vai se beneficiar outros réus, é exclusivamente ao Jean. Eu gostaria de separar, aqui nós temos uma denúncia com 6 fatos, mas o nosso cliente está denunciado por apenas 2 fatos, qual seja o fato 2 e o fato 3. Sendo o fato 2 uma associação ao tráfico, tá? E aqui eu peço para ler como a denúncia diz. A denúncia diz assim, ó: data a ser apurada, mas pelo menos até abril de 2024, página 6 da denúncia. Ele diz que ele está associado para o tráfico entre os municípios de Porto União e União da Vitória. E descreve ali quais seriam os elementos que comprovariam essa associação. E o fato 3, nós estamos falando aqui, também diz o seguinte: até abril de 2024, eles venderam e forneceram drogas, conforme conversas extraídas. Vossa Excelência, aqui nós temos uma situação que essas provas derivam de um júri de Porto União da Vitória, onde a investigação de uma atuação no tribunal do júri fez com que fosse feita uma busca e apreensão no celular do paciente e extraído provas e elementos que levaram à conclusão da sua participação e à sua condenação por organização criminosa lá naquele processo. Como que acontece? Acontece que quando assumimos aquele caso, em sede de recurso, apelação, nós entramos com recurso especial e vimos que aquela prova, ela não poderia ter sido usada porque ela foi derivada logo de uma busca e apreensão que derivou de uma denúncia anônima. Então, quando nós colocamos o RESP no processo, ele foi admitido. Admitido de primeira, não, vamos para o STJ analisar essas provas. Porém, o Tribunal de Porto União, o juízo de Porto União, fez com que o júri fosse realizado antes mesmo do julgamento desse RESP. E o RESP está até hoje pendente. Ou seja, a gente teve um julgamento de um júri com provas que estão sendo avaliadas no STJ. E após isso, pegaram essas mesmas provas e iniciaram esse processo. Ou seja, já tem essa cautela dessas provas que não poderiam ter sido utilizadas, porque ainda o STJ está analisando se ela poderia ser utilizada. Ou seja, o júri não podia ter acontecido e muito menos esse processo. Também nós colocamos ali que esse processo devia ter sido avaliado lá no tribunal do júri, mas não foi. Então isso é só uma pincelada de alguns elementos dessas provas aqui. Acontece, Vossa Excelência, que juntei no processo a denúncia do júri. E lá está bem claro na denúncia de organização criminosa que diz assim: até abril de 2024, o que coincide com o que diz na associação criminosa, nesse processo novo, até abril de 2024, conversas extraídas do celular do Jean e condenar ele por organização criminosa. Mas olha que interessante, lá na denúncia, quando fala de organização criminosa, ela diz assim: fatos até abril de 2024, conversas do Jean, e é uma estrutura organizada para a prática, sobretudo, de tráfico de drogas. Então não tem dúvida que as mesmas provas foram utilizadas para condenar ele por organização criminosa em razão do tráfico, porque lá diz do tráfico. Aí, Vossa Excelência, o que acontece? Claramente é o bis idem. Não há nesse processo do tráfico um fato novo, não tem um acréscimo probatório. A denúncia ela se baseia unicamente nas mesmas provas, ou seja, pegou a prova emprestada e já ofereceu a denúncia. Não teve nenhuma diligência nova, não tem um fato novo, e eles pedem agora por associação. O STF ele é predominante em dizer que pode sim condenar por associação e tráfico. É associação e organização, pode. Desde que os fatos sejam diferentes, em contextos fáticos diferentes e temporais. Mas aqui é claro que ele diz
mesma data, que é até abril, mesma prova que são as conversas, e lá foi utilizado em razão, sobretudo, do tráfico. E agora estão pedindo a condenação por associação, Vossa Excelência. Então aqui, claramente, no olhar humilde dessa defesa, sim, um bis e idem, nós não poderíamos admitir isso. Porém, o fato 3, ele é um pouco ainda mais preocupante, pois não teve apreensão nenhuma de substância. A própria denúncia diz o seguinte: até o mês de abril, ou seja, num crime de tráfico, normalmente, Vossa Excelência, acontece o tráfico, você tem uma data, um local onde aconteceu. No dia X, na rua X, foi encontrado X de drogas. O fato 3 não traz nada disso. Ele traz, através das conversas avaliadas, eles venderam e forneceram nessas datas aqui. Mas ele não traz precisão nenhuma, ou seja, aqui nós temos uma inépcia em questão ao fato 3, por quê? Não traz data, não traz quantidade de drogas e não traz quando aconteceu esse tráfico. E ainda, Vossa Excelência, é muito importante nós observarmos que, assim, lá na página 9 da denúncia, ela diz, deixa bem claro, conforme conversas extraídas. Ou seja, não tem materialidade do crime de tráfico. E olha, não é invenção da defesa, porque o STF, o STJ já disse que precisa da apreensão da substância, mas não é por capricho de defesa. É porque o conceito técnico jurídico de droga precisa de um laudo pericial. E para se ter um laudo pericial, nós já sabemos, o laudo provisório serve para prisão, o laudo definitivo para condenação. E nesse processo, não vai ter laudo nenhum, não tem droga apreendida. Então, além de inepta por não descrever quando, onde, quanto de drogas, ela se torna materialmente impossível. Não tem justa causa, não tem materialidade do crime. E nós, Vossa Excelência, não podemos permitir, que, com todo o respeito ao Ministério Público, que ele defina e mude o conceito técnico do crime de tráfico para decidir o que é tráfico conforme a sua subjeção. Não, não pode. Precisa de um dia, de uma data, de um horário, uma quantidade de drogas e principalmente o laudo pericial. Pois sem o laudo pericial, como é que vamos constatar que aquilo é droga? Vossa Excelência, eu peço permissão para citar um caso lá do Paraná que eu defendi. A polícia fez uma interceptação de maneira ilegal e interceptou uma negociação de drogas. 100 quilos de maconha. Quando eles chegaram lá, colocaram a arma na cara dos clientes, era madeira. Madeira, madeira, madeira. Madeira. O Paraná estava vendendo, o lado do Paraná mandando para o estado, madeira. Não era maconha. Aí a polícia chegou lá, viu que era madeira, o que eu vou fazer? Ou seja, às vezes existe até enganação entre quem pratica crime. Como que eu vou saber que aquilo é droga, de verdade? E em audiência, porque esse processo está andando, já teve 2 audiências, vai ter mais, o Jean nega os fatos. Fala, não vendi droga, não, isso aí eu estava enganando as pessoas. Ou seja, independente de acreditar ou não acreditar, porque daí nós vamos substituirmos de acreditar no que uma pessoa fala ou outra, cada um tem a sua história e todo mundo pode ter o seu direito à autodefesa. Por isso que nós temos que atentar, como diz Fernando de La Salle, Conrad Reze, às forças normativas. O que a lei diz? Ela exige um laudo. Se ela exige um laudo e isso vai ser impossível fazer, não tem materialidade. Então, Vossa Excelência, esse HC, ele não é um salvo-conduto para o crime, mas sim um escudo contra o arbítrio. Ele não paralisa o processo, não alcança os outros réus, e não compromete a persecução penal, porque ela vai continuar. Aqui é exclusivo para Jean. Ele apenas impede que Jean responda mais uma vez por aquilo que já respondeu, que já condenou quando eu falo o caso de associação. E por um crime cuja existência sequer foi materialmente demonstrada, já que não tem como se provar que aquilo é tráfico se não tem apreensão. E não vai ter como fazer essa prova. Conceder a ordem aqui, Vossas Excelências, é preservar o processo penal em si mesmo, evitando que se transforme de um instrumento de justiça em uma ferramenta de repetição, vingança e injustiça. Aqui, Vossa Excelência, Dr. Leopoldo, Dr. Cláudio, Dr. Leandro, essa defesa aqui não estou pedindo um privilégio. Não estou pedindo um absurdo de trancar uma ação penal porque não tem prova, não. Aqui eu estou simplesmente pedindo para impedir que o Jean seja julgado 2 vezes pelo mesmo fato, pois claramente, mesmas provas, mesmos fatos, mesma situação, dizendo que era para o tráfico e foi condenado em organização, porque lá no júri eles mostraram, olha aqui, questão de tráfico tem que ser condenado por crime, porque eu fiz esse júri. E ele foi condenado por crime. Aí agora pega os mesmos fatos e vem pedir para associação.
Então eu estou pedindo para que nós não permitimos que ele seja condenado 2 vezes, processado pelo mesmo fato, e por um crime que sequer tem corpo, tem materialidade. O STF, o STJ diz que precisa da materialidade. E isso, doutor Leopoldo, com todo o respeito, doutor Leandro, doutor Cláudio, que ontem eu não consegui conversar com o senhor, mas conversei com a sua assessora. Vossas Excelências, isso aqui não é um favor, é Constituição. E com toda a humildade eu encerro e devolvo a palavra e desejo um ótimo dia de trabalho a todos.